Acabamos de ouvir com Paulo César Baruch, que seria tão bom. É um hino que fala muito sobre o amor ao próximo, a cópia, né? O copiar Jesus, amando e abraçando as pessoas. E quando nós olhamos para esta canção e olhamos para a nossa realidade no presente, meus irmãos, nós compreendemos como é importante nós não vivermos apenas para nós mesmos. Eu particularmente gosto muito de ler os evangelhos e me admira muito, Lícia, a vida de Jesus. Você olha para Jesus, um homem dotado de todo poder, de toda autoridade, e você vê Jesus fazendo milagres, mas sempre em prol do outro. Isso me chama muita atenção, que a vida de Jesus ela foi totalmente voltada para o cuidado com o próximo. Eu só me recordo de um milagre em que Jesus fez em benefício dele e do apóstolo Pedro, que foi quando o imposto foi cobrado a Pedro e Pedro não tinha o que pagar. Ele perguntou a Jesus: e agora, o que é que a gente faz? Jesus manda então ele pescar e pegou ali uma moeda que estava no ventre do peixe e pagou para Jesus o imposto de Jesus e o imposto também de Pedro. Mas no demais, você vê Jesus sempre trabalhando em prol do próximo, vivendo sempre para cuidar do próximo. Exatamente, pastor. E esses dias eu até li aquela passagem, né, que fala que Jesus estava pregando já para a multidão, e aí a multidão já estava ali agoniada, né? E os discípulos queriam despedir a multidão. Isso. Manda o povo embora. Em outras palavras, né? Jesus, tá bom, a gente tá com fome. E agora chegou a hora da gente comer e a gente tá com fome, Jesus. Manda esse povo embora, né? Manda esse povo para casa. E Jesus se compadece ali da multidão e diz: não, o que é que vocês têm aí? E 5 pães e 2 peixinhos, e aí ele faz a multiplicação e a gente vê o cuidado de Jesus, né? Verdade. Porque Jesus poderia, sendo Deus, né? Dizer: ah, não, vai todo mundo embora mesmo. O que importa sou eu e os discípulos, e já estou cansado, já estou aqui pregando, faz tempo que eu estou aqui pregando e vocês estão só aí ouvindo, agora já pode todo mundo ir para casa, né? Já terminou o culto. Isso, já terminou o culto, o espiritual já foi dado. Isso, né? A pregação, o alimento, né? Já foi dado, mas Jesus, ele se preocupa ali com o povo, né? Que está ali, as mulheres, as crianças, os homens, e Jesus abençoa o alimento e faz a multiplicação. E a gente vê esse cuidado de Jesus, né? Como o senhor falou aí, um milagre em benefício de todos, não só apenas dele ou dos seus discípulos, né? E a gente vê que toda a Bíblia, Jesus, todo o ministério de Jesus foi voltado em acolhimento e ajuda, né? A gente vê que Jesus, ele sempre, tanto que o primeiro milagre de Jesus é em prol a um casamento, né? Porque há uma família, imagina a vergonha. Eu quando eu casei, né, aconteceu um pouco disso comigo, viu, pastor? Deixa eu contar uma história, um pouquinho da minha história, né, que jornalista gosta muito de conversar, né? E aí o que é que acontece? Quando eu casei, a gente faz há 18 anos atrás, né, gente? Porque eu casei bem nova, viu, pastor? Eu casei com 19 anos. E aí, tenho 19 anos de casada, graças a Deus. E aí a gente faz aquela programação, né? Aquela festa, a gente se programa financeiramente para ter um número de convidados. E acontece que eu tinha me programado com meu esposo pra gente ter um número X de convidados, mas aí no dia veio quase o dobro de convidados. Meu Deus. E aí, naquela época, não tinha essa coisa que tem hoje de cerimonialista, disso, de aquilo, né? E a gente vai fazer o quê, pastor? Vai botar o povo pra fora? Não dá, né? O pessoal já veio, então agora tem que dar comida pro povo. E o que acontece? A gente meio que acabou ali o refrigerante, o suco, né? E aí corre o primo do meu marido, a minha cunhada, a minha sogra, todo mundo para providenciar ali o mais rápido possível. E pra gente, graças a Deus, não passou nenhuma vergonha, mas ficou naquela tensão, no aperto, né? E a gente imagina que assim foi naquele casamento que Jesus estava, né? Imagina, chega ali o mestre de sala e diz: olha, acabou o vinho, e agora? O que é que a gente vai fazer? E aí os noivos, né, provavelmente já ficam apavorados. E aí vem a mãe de Jesus, Maria, e diz: olha, Jesus acabou o vinho. Jesus diz: o que é que eu tenho a ver com isso? Em outras palavras, né? Diz: ó, Jesus, faz alguma coisa. Mas Jesus, sendo Deus, se compadeceu, né? Daquelas pessoas, daquela festa, daquele casamento. E como sempre, Jesus traz o melhor. E assim é para conosco também. A gente crê que quando a gente se compadece do próximo, de outras pessoas, Jesus, ele sempre nos retorna, não só com aquilo que a gente doou, né? Mas ele sempre nos retorna com o melhor. Quando a gente faz o bem para alguém, a gente recebe em dobro, né? E assim, quando a gente planta uma semente na vida de alguém,
a gente recebe em dobro, porque Deus é Deus de amor, Ele não vai deixar faltar, né? Então a gente vê que toda a trajetória da vida de Jesus foi baseada em ajudar ao próximo. Sim. E Ele nos dá esse exemplo, né, de amor, de ajuda, de amparo. E assim como Jesus, nós também como cristãos temos que fazer a nossa parte, porque é muito fácil a gente falar que é de Deus, é de Jesus. Nós somos de Deus, dentro da nossa casa, no ar-condicionado, sentado, né, ali comendo, trabalhando sempre em função de nós. Isso, né, só nós. Em função de nós. Isso. Tudo é restrito a mim. E nunca dá, né? Porque se a gente for esperar dar, né, pastor? Não, porque esse mês eu vou ajudar. Aí quando a gente vê a conta aperta, aí quebra uma coisa, aí quebra outra. Aí acontece isso, acontece aquilo. Por quê? Porque sempre vão acontecer fatos e coisas que vão nos impedir, né? Vão tentar nos impedir de fazer uma boa ação por alguém. Mas se a gente realmente anda na palavra de Deus, a gente sabe que Deus é um Deus de amor que supre as necessidades dos seus filhos, a gente vai ajudar, porque a gente sabe que é plantando que a gente colhe. Não adianta a gente só querer colher, vem a nós, e nada ao próximo, nada ao reino de Deus, né? Então, esse compadecer de Jesus, esse amor que Jesus tem e nos mostra em todo o evangelho, isso é muito importante na vida do cristão. E uma das lições tão grandes que Jesus também nos ensina, querida Alice, é justamente que melhor é dar do que receber. E Jesus viveu literalmente esse princípio de dar, de ajudar, de contribuir, de estar literalmente somando com a vida do próximo. E olha que Jesus, ele ajudou pessoas a ponto de ser mal interpretado por ajudar. Você vê que Jesus não mediu esforço de dar as mãos a uma mulher samaritana, por exemplo, que até os olhos dos seus próprios discípulos soou como algo negativo. Mas você vê que essa missão de se doar pelo próximo era tão grande que Jesus não hesitava em ajudar, ainda que isto trouxesse uma repercussão negativa por parte daqueles que estavam revestidos de uma certa espiritualidade ou de uma religiosidade tão grande a ponto de julgar Jesus porque ele se sentava para comer com pecadores. Isso. Ou se sentava para ou curava alguém que era de fora da região de Israel, ou que era um samaritano que era odiado pelos judeus. E você vê Jesus sempre fazendo esta ação de se doar, de abraçar, de acolher. Até mesmo no capítulo de número 8 de João, a gente tem uma cena muito peculiar, onde os escribas e fariseus querem apanhar Jesus, querem de alguma forma incriminar Jesus. E eles colocam a mulher que, segundo eles, foram apanhada em ato de adultério. E quem sabe pensando que Jesus iria dispensar, iria deixar de cuidar ou de abraçar aquela pessoa. E veja que Jesus, ele sempre, com muita sabedoria, com muita graça de Deus, ele sara a ferida daquela mulher e dá uma grande lição para aqueles religiosos que estavam ali, mostrando que Jesus, ele está sempre à disposição para ajudar e para somar. E como nossa querida Lícia falou, meus irmãos, a gente precisa ser essa cópia de Jesus. A gente precisa seguir esse exemplo de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E para nós imitarmos Jesus, a gente precisa parar de pensar apenas em nós mesmos, de nos preocuparmos apenas conosco mesmo e também estender as mãos para aqueles que precisam. E nós temos aí, então, um braço social da Rádio Maranata, que é a associação. A Associação Betel, ela vem para fazer um diferencial muito grande. Quando nós paramos, Lícia, para pensar em tudo que é a associação e em tudo que a associação oferece, nós ficamos simplesmente maravilhados, porque os serviços da associação, meus irmãos, são serviços oferecidos de forma gratuita. E não é um serviço comum ou qualquer, é um serviço de primeira qualidade. A preocupação em oferecer o melhor para aquelas crianças, para os seus pais, desde a estrutura, a alimentação, a educação, a saúde dessas crianças, é algo simplesmente admirável, meus irmãos, admirável. O cuidado também, quando a associação ela foi fundada, Alice, a gente teve uma preocupação, porque existia crianças que se matricularam, mas moravam num bairro distante, não tem passagem, não tem condição de chegar, os pais não tinham condições de levar.
E a Associação Betel, com esta preocupação de atender essas crianças, alugou um ônibus para buscar. Coisa linda, né? E para levar essas crianças para casa novamente. Então veja, é uma coisa, meus irmãos, que perpassa, né, o comum. Então você vê como cuidado, é importante, né? O cuidado, isso é uma questão de cuidado, né, de amor, literalmente. Então você consegue imaginar uma escola nível de estrutura de uma escola particular, ou até melhor do que escolas particulares, e ainda fornecer um ônibus para buscar essas crianças em casa para poder participar da aula gratuito, né, de forma gratuita. Meu Deus, é a mão de Deus. E claro, Lícia, Deus, ele é dono do ouro e da prata, mas os recursos, esses recursos estão no meu bolso e no seu bolso. Exatamente. E nós precisamos então abraçar essa causa, precisamos ajudar a obra de Deus. E a nossa querida Lícia vai aqui mostrar para você como é que você pode abençoar agora. Como é que você pode ser esse mantenedor. Viu, pastor? É muito importante isso aí que o senhor tem falado, que o trabalho que a Associação Betel faz, como a gente sempre bate aqui na tecla, você pode dizer, Alice, pastor, eu não conheço a Associação Betel, eu estou ouvindo hoje pela primeira vez. Você pode visitar lá a nossa página no Instagram, que é Associação Betel com 2 L's no final. Você procura assim, Associação Betel com 2 L's, e aí você vai conseguir assistir o trabalho incrível lá. Tem vários reels, vários posts, tem as crianças, tem o trabalho lá que todas as professoras, as ajudantes, as pessoas que Rutinha faz com as crianças lá da Associação Betel, e você vai conseguir sentir um pouco disso que nós estamos falando aqui, porque como diz aquele ditado, né, pastor, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E aí você vê, você vai poder acompanhar, e aí só depois que você assistir, que você acompanhar todo o trabalho que a Associação Betel faz de forma gratuita, né? Você vai sentir sim esse desejo de ser um mantenedor dessa obra, dessa ação que ajuda tantas pessoas, tantas crianças, que eu sempre bato nessa tecla que não é somente a criança que é ajudada, mas as suas famílias também. E você hoje que diz, Lícia, eu quero ser um mantenedor. Deus está tocando no meu coração nesse sábado maravilhoso, nesse sabadão aí abençoado. Então eu vou te passar agora a chave Pix da Associação Betel, tá bom? Lembrando que essa chave Pix é diretamente da Associação Betel, não é da Rádio Maranata, porque a Rádio Maranata não precisa de mantenedores, tá bom? A nossa chave Pix da Associação Betel é o CNPJ, e eu quero que você preste bem atenção. É 49 50 74 22 000 147. Eu vou repetir novamente. CNPJ, chave Pix 49 50 74 22 000 147. Essa é a chave Pix em nome da Associação Betel. E aí você pode ser um mantenedor, um ajudador dessa obra que tem alcançado muitas famílias, muitas crianças, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar mais, porque quando a gente dá, como o pastor Fagner estava falando aí, a gente lembra de Jesus, né? De tudo aquilo que Jesus fez por nós, de como o amor dele se manifestou através daquela cruz do Calvário, e hoje nós sabemos que essas crianças, elas precisam dessa ajuda. Você vai ver lá no site da Associação Betel ou também no Instagram esse trabalho maravilhoso, pastor. Eu me recordo aqui que na Semana Santa eles fizeram lá um videozinho, né? O pessoal da Betel fez um vídeo com as crianças que eu quase chorei. A coisa mais linda. Quase, até compartilhei no meu Instagram, porque todos os vídeos da Associação Betel, eu acho assim, as crianças, elas são muito desenroladas. Eu acho incrível, porque são crianças pequenininhas ali, crianças entre 3 e 7 anos de idade, mas que tem uma desenvoltura que essas crianças têm que ser jornalistas. Eu digo, essas crianças, elas falam, tem 2 menininhas lá, que eu não sei o nome, mas elas, depois o Rutinha me passa o nome aqui, elas são lá as protagonistas dos vídeos da Betel, e eu acho a coisa mais linda. É a Samile, né? Eu acho que é a Samile, e tem outra que sempre faz com ela, e tem também os outros meninos que fazem, né? Eu acho tão lindo, e na Semana Santa eles fizeram a encenação, né? Da última ceia, e aí você entra lá no Instagram, você vai ver, gente, que coisa linda. Aí fizeram Jesus, colocaram a roupinha lá, né?
todo um cuidado que a Associação Betel tem, minha gente, não é só com a educação básica dessas crianças, porque você pode me perguntar, Alicia, mas como é o trabalho da Betel? É um trabalho aí que dá uma assistência, né, em educação para crianças de 3 a 7 anos. Essas crianças vão aprender, vai ter educação básica dos anos iniciais, mas o principal trabalho da Associação Betel não é o trabalho educacional, digamos assim. Também mas é um trabalho espiritual, né? Porque nós sabemos que o diabo ele tem investido de todas as formas na futura geração, que é a geração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que serão aí futuros pregadores, pastores, mulheres e homens de Deus. E essas crianças, elas são o futuro do nosso país, do nosso Brasil, do mundo. E aí a Betel faz esse trabalho de ensinar também o lado espiritual, que é o mais importante. Rutinha passou para mim aqui, viu, pastor? É a Débora e a Samile. São as atrizes. Obrigada, Rutinha. São as atrizes da Betel. Que coisa mais linda. Tem que investir nelas, viu, pastor? Para elas serem futuras apresentadoras aí, porque é a coisa mais linda. E você vê que elas falam de Jesus, tem a oração, tem o momento da oração, tem o momento da comunhão. Tem vários rios aí que a Betel produz com as crianças, mostrando elas, falando do amor de Deus, falando o versículo. Crianças que chegavam lá com as suas vidas muito agitadas, né? Porque a gente sabe que infelizmente essas crianças vivem numa situação de vulnerabilidade social e às vezes tem ali o pai agredindo a mãe, né, pastor? Ver essas situações, infelizmente, que não deveriam acontecer, mas que a gente sabe que cada dia mais são corriqueiras. Inclusive no jornal aqui a gente sempre traz casos de feminicídio, infelizmente, que é uma violência aí contra a mulher que tem aumentado drasticamente. E infelizmente essas crianças às vezes tem que presenciar isso, e a criança já vem com a cabecinha muito cheia de coisa, né? Ela é tão pequenininha, mas ela já vivenciou e viu coisas que ela não gostaria de ver. E então o trabalho da Betel não é só um trabalho educacional, né? Didático, mas sim um trabalho também, em primeiro lugar, espiritual, onde as crianças vão aprender sobre o amor de Deus, onde as crianças vão aprender sobre a palavra de Deus. Muitas crianças chegam lá falando palavrões, falando coisas absurdas, às vezes até, né, como eu falei, com a cabecinha ali muito perturbada, e ali as professoras, as tias vão ensinando sobre a palavra, vão ensinando sobre a mensagem da cruz, e essas crianças vão sim verdadeiramente conhecendo o que é o amor de Deus, conhecendo o que é andar na verdade, e levam isso para suas casas, né? Chegam em casa, ela já mostra ali, tem depoimento de mães da Betel que as crianças chegam em casa, aprendem a orar. Mãe, a gente só vai comer quando a gente orar. Se não orar, ninguém vai comer. E aí ensina o pai, né? Fala, e o pai e a mãe acham a coisa mais linda. Então, se você ainda não é um mantenedor dessa obra, você está perdendo tempo. Porque eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração, e eu tenho certeza, viu, pastor, que não é de hoje não. Tem muita gente aí que Deus já está falando no coração há muitos e muitos dias, e a pessoa está sem saber o que fazer. Então vamos fazer o seguinte: você que quer saber mais informações sobre a Associação Betel, você pode entrar lá no nosso Instagram, como eu falei, que é a Associação Betel. Mas se você diz, Lícia, eu não quero, eu quero falar pelo WhatsApp, eu quero saber como é que funciona, eu quero saber como ajudar. Então, eu vou te passar o telefone agora do WhatsApp, você anota, que aí você pode mandar uma mensagem, as meninas vão te ajudar, vão te auxiliar e vão te responder, tá bom? O DDD lá da Associação Betel 81, telefone para contato 986461039. 986461039. Aí você manda mensagem lá, eu tenho certeza que elas vão te explicar tudo direitinho, como doar, em Pix, em boleto, vão te explicar como pegar o carnê, como ser o mantenedor. Se você quiser fazer uma visita lá na associação, você também pode fazer, você marca o dia, marca a hora, você vai lá visitar e ver de perto esse trabalho tão bonito. E já falei demais, né, pastor? Não, Lícia, pastor, vontade, olha, viu? Pastor, eu sou jornalista, pastor, jornalista fala amor. Eita, pastor, quando eu começar a falar... Lícia, pode ficar à vontade, a gente tem somente até meio-dia. Só até mesmo, né, pastor? Eu tinha esquecido desse detalhe, rapaz. Pastor, eu gosto de falar que às vezes Ibe não aguenta mais, porque eu falo na hora do jornal, falo na hora do intervalo, e Ibe só fala uma palavra, pastor. Sabe qual é a palavra que ele fala? É desse jeito. É desse jeito, é isso aí. É verdade. Eu digo, Ibe, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. É verdade, que eu não dou nem tempo dele falar. Mas é isso, pastor, é isso. Então você que
está nos acompanhando agora, pode ser esse mantenedor da associação. Nos ajude a cuidar de crianças, meus irmãos. Crianças carentes, crianças que precisam e carecem muito da nossa ajuda. A você que já é mantenedor, olha o recadinho aqui da Samília, olha o recadinho do Samuel para vocês. Oi, eu sou a Samília. Agradeço a Deus pela vida de todos, por ajudar a Associação Betel nesse ano. Obrigada! Beijo! Olá, eu sou Samuel. Eu gosto de comer almoço, lanchinho e brincar. Eu amo a comida daqui da Associação Betel. Eu agradeço a você que ajuda a Betel. Olha aí, que bênção, meus irmãos, que bênção, né? Louvado seja Deus pela vida de Samuel e Samília, que são ali uma parcela, né, de tantas outras crianças que estão ali na associação e que precisam, meus irmãos, muito da sua ajuda e da sua colaboração para que esse trabalho continue avançando. Os irmãos estão aqui nos comentários no YouTube perguntando, pastor, digita aí o número da associação. Vou colocar na tela agora, tá bom? Vou colocar na tela aqui o número e você já pode pegar aí a nossa chave Pix para você estar abençoando. Já está na tela, tá bom? Então você vai aí agora, pega o nosso CNPJ, que é o 49 507 422 0001 47. Você pode agora mesmo anotar essa numeração que está na tela para que você possa se tornar um mantenedor da associação, tá bom? Vou deixar aí só um pouquinho enquanto você faz essa anotação. A minha querida irmã Rosemary Lins estará aqui dizendo, pastor, eu quero contribuir. A nossa irmã Rosilene Maria também pede oração. Minha querida irmã Álvia Ferreira também estará aqui participando. É de bênção contribuir, amém. A nossa irmã Maria Rosineide também sempre acompanhando aqui as programações. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Meu querido Amauri, ele participa conosco lá de Nanuque, Minas Gerais. Ele diz assim, vocês são a bênção, estou sempre ligado. E eles assim, temos que usar mais a jornalista Lícia para pregar a palavra, porque ela é uma serva que vai somar muito na programação da Rádio Maranata FM. Pregando, olha aí, Lícia, glória viu? a Deus. Lícia. Né, pastor? Então Lícia tem que fazer o jornal, né, meu irmão? E também pregar o evangelho aqui. Porque assim, né, pastor, porque além de ser jornalista, sim, glória a Deus por isso, eu sou filha de pastor, né? Certo. Filha de pastor e esposa de pastor. Certo. Então, aí a gente vive no meio da graça de Deus, do evangelho, há muitos anos, desde criança, né, pastor? Glória a Deus por isso. Lícia já é uma cantora, né, irmãos? Eu também canto para a glória de Deus, canta, né? Lícia é jornalista e Lícia também é pregadora aqui, viu? Os irmãos bota uma Lícia para pregar. Eu vou aproveitar aqui, irmão Mauro, que hoje sempre eu prego no sábado, né? 2 vezes, eu prego no sábado. São pastor. 2 horas de pregação no sábado, viu? Ô, glória, pastor. De 9 às 10 e de 11 a meio-dia. Aí eu vou aproveitar que a Lícia está aqui hoje, meus irmãos. Daqui a pouco meu querido evangelista Robson também vai estar por aqui. Eles vão compartilhar uma porção da palavra de Deus, tá bom? Um abraço, meu irmão Mauri, que Deus abençoe. Faça isso não, pastor. Pega a gente na calça curta não, pastor. Que é isso? Não fuja não, viu, Lícia? Mas é glória a Deus, né, pastor? Por isso a gente tem que compartilhar verdadeiramente aquilo que Deus faz na nossa vida. Verdade, e a gente fica feliz, né, de poder fazer a obra do Senhor, e isso que importa. Desde criança eu sempre estive ali cantando, né, ajudando meu pai e minha mãe. E aí me casei muito jovem, como eu falei. Graças a Deus por isso, estou aí nessa jornada com meu esposo, cantando, louvando, ajudando ali. Não estou pregando, né? Só prego de vez em quando, porque meu chamado é cantar, viu, pastor? Meu chamado é cantar. Eu amo louvar, amo fazer a obra de Deus ali, cantando, louvando ao Senhor. E graças a Deus na minha profissão aqui como jornalista, agradecendo, né, ao nosso querido diretor pela oportunidade, ao Sistema Maranata de Comunicação, que me recebeu tão bem aqui, graças a Deus por isso. É o meu parceiro, né, Ibe, que deve estar na mesa farta dele. Tá na mesa dele. Ele deve ter conseguido lá um pedacinho da mesa, porque a mesa é grande, viu? A mesa é grande, né, pastor? Eita. Deve ter conseguido andar ali um pedacinho da mesa. Deve estar ali, ele está descansando hoje. Vou já mandar uma mensagem aqui para ele mandar a foto da mesa, né? Dizer, Ibe, compartilha essa mesa farta aí com a gente, que eu soube que você está numa mesa que não consegue nem se levantar. Não dá conta não, Eu fico pensando aqui, eu acho que não dá conta não, viu? É muita coisa, né? Muita coisa. A minha querida irmã Val também participando, assim, onde estiver. Ontem estive, né, lá
lá na associação e conhecer Rutinha e as professoras. Olha que bênção. Olha que lindo, tá vendo? Amém, que bênção, irmã Val. Que alegria, né? Saber que a senhora foi lá na associação, conhecer um pouquinho do trabalho da associação. Se a senhora quiser gravar um áudio, viu, pra gente, falando um pouquinho de como foi a sua experiência lá na associação, deixa um áudio aqui pra gente, a gente vai compartilhar daqui a pouco na sequência, tá bom? Vamos ouvir aqui uma